Oi gente, eu sou a Dayara do Dayara Books, você me encontra em todas as redes sociais com esse username. Falo sobre livros por aí, falo muito sobre horror, mas hoje precisamente a gente não vai falar sobre horror, a gente vai falar sobre romances. Eu sou muito conhecida na internet por falar sobre literatura de horror e eu sou muito feliz com isso. Mas eu tenho uma confissão pra fazer. Eu não sou uma pessoa que lê tanto horror assim. Quer dizer que eu sou uma farsa? Talvez. Mas na verdade, desde muito cedo eu comecei trabalhando com temas que são muito pesados na pesquisa e eu tive que encontrar meios de equilibrar as coisas para não ficar a blá das ideias. O que isso significa? Na graduação, enquanto eu fazia a iniciação científica, eu pesquisei muito sobre autoaniquilamento. E são temas muito pesados e a gente acaba entrando numa bad querendo ou não. Durante essa fase entre a pós-graduação, né, a graduação, eu comecei a pesquisar mais sobre raça, com foco em violências raciais, e aí o negócio desceu a ladeira mesmo. E agora no mestrado eu pesquiso sobre horror decolonial, né, horror gótico, e assim, mais sofrimento. O meio termo que eu encontrei pra eu não sofrer tanto assim foi ler romances. E as pessoas ficam um pouco surpresas quando eu digo que eu leio romances, como se eu estivesse falando a grande verdade no mundo. É o tipo de coisa que me dá o equilíbrio necessário pra eu ler essas desgraceiras que eu leio sem ficar extremamente triste, deprimida ou sem qualquer perspectiva de esperanças no futuro da humanidade. Mas por que eu quero falar de romances hoje especificamente? Porque eu quero usar uma história que eu gosto muito pra traçar um paralelo sobre questões raciais, porque sim, sou viciada em militar. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre duas queridas, elas mesmas, Tia Williams, negrona, Sally Rooney. Sally Rooney. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou falar principalmente sobre 7 Dias em Junho, que é o livro da minha vida, assim, é uma história que eu gosto muito. Se você entrar na minha casa, do lado da minha cabeceira, vai ter um altar, tem uma foto da Tia Williams e o livro dela aberto, porque todo dia eu leio uma passagem antes de dormir para poder dormir bem. E antes de eu falar sobre questões raciais, mercado editorial, como nem tudo é sobre a gente, e quando a gente não fica muito satisfeito, e paralelamente racismo, eu preciso pelo menos situar vocês sobre essa história, né? A Tia Williams, ela tem feito muito sucesso ultimamente, ela teve já um livro que foi adaptado para Netflix, e aqui a gente tem 7 Dias em Junho, que também teve seus direitos vendidos, tem tradução da impecável Carolina Cândido, minha amiga, e aqui a gente tem a história dessa mulher, a Eva. Ela é uma autora de romances hot, na verdade ela escreve sobre uma série de 14 livros, tá indo pro 15º, sobre vampiros e bruxas, mas assim, se tem vampiro tem putaria, não é mesmo? Então aqui ela é muito conhecida por escrever essa série de fantasia com, né, cenas hot, e ela tem um fandom assim... Pera aí um pouquinho. Então ela é muito conhecida por escrever essa série de fantasia e ela tem um fandom imenso. As pessoas são absurdamente obcecadas por ela. E é uma história que realmente é muito boa, mas ela não é tão feliz escrevendo essa história. Ela sente que é a história que paga as contas dela, né? Que paga todos os boletos, que torna ela quem é, mas não é o que ela gostaria de estar fazendo. É tipo a gente vivendo numa sociedade capitalista que a gente odeia o nosso trabalho, mas tem que fazer porque a gente tem que pagar a conta. E aí, por outro lado, ela é vista como essa mulher que não escreve alta literatura, né? Ela escreve a literatura conhecida como literatura comercial. Por outro lado, a gente tem o Shane, que é esse cara que ele é culto, ele é o moreno misterioso, só que negro. Ele é quase que um William Faulkner da literatura contemporânea, porque ele é um cara que escreve obras muito importantes, ele não sai muito de casa, ele é um cara meio misterioso no sentido de que não tem muitas aparições, ele é sempre muito certeiro nas escritas dele. Então, são quase que opostos. Acontece que esses dois bonitos viveram uma tórrida semana de amor há muito tempo atrás, quase 15 anos. Eles viveram 7 dias incríveis em junho e a gente não entende muito por que eles se separaram e por que durou só uma semana. E aí eles se encontram na atualidade, né, 15 anos depois, e estão prontos para viver de novo 7 dias em junho. Só que, assim, quem vê essa sinopse imagina que a gente vai ter uma história de amor entre duas pessoas pretas e que vai ser, né, um tórrido romance com cenas hot, oh meu Deus, que coisa linda. Não. No final das contas, essa é uma história sobre trauma. E assim, se eu pudesse dar um resumo dessa história, significa basicamente que se os nossos antepassados tivessem feito terapia, as coisas não estavam assim
como estão hoje. E é por isso que eu gosto tanto dessa narrativa. Aqui o romance ele fica em segundo plano, né? A Eva e o Shane, eles têm histórias que individuais são muito tristes, né? A Eva, ela tem dores de cabeça crônica, ela vive permeada desse estereótipo de ser uma mulher e que precisa escrever hot. Enquanto o Shane tem questões de saúde mental e ele é um cara que ele é esse negro misterioso não por vontade própria. Só que, pra mim, a grande trama é literalmente sobre família, né? Aqui a gente fala muito sobre traumas geracionais, porque a família dessas duas pessoas era extremamente problemática. A Blublé, maluca. E aí, eu sei que você está esperando a hora que eu vou militar sobre essa história. Está chegando, tá? Tá vindo aí. Eu acho muito interessante a gente levantar alguns pontos primeiro. A T. Williams, ela tem feito muito sucesso no mercado editorial e ela tem feito sucesso escrevendo tramas com casais negros, né? Não são casais interraciais, não são casais brancos, hegemônicos, são casais pretos. Isso pra mim é muito interessante. Por outro lado, ela tem feito uma parcela de sucesso, porque suas histórias elas ficam num hype num período muito específico e é quase que datado assim por 20, 30 dias. E as pessoas tendem a falar algumas coisas sobre as histórias da T. Williams que me pegam um pouco, me deixam um pouco puta. Primeiro, as pessoas tratam as histórias dela como se fossem de fato um romance. E se a gente partir do princípio de um romance, né? Casalzinho, pipipipopopó, sim, são romances. Mas as pessoas usam desse artifício pra falar que a história não é tão boa assim, ou que não se aprofunda em temas que deveria se aprofundar, ou que trata levianamente de questões que são muito importantes, como saúde mental e outras coisas. Concordo? Não. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Por quê? Porque a gente parte do princípio que romances são quase sempre pra gerar uma identificação ou pra que a gente se sinta no lugar do personagem. Adoro isso, adoro quando isso acontece, me sinto apaixonada por morenos misteriosos e tudo mais. Mas a gente meio que foi criando ao longo dos anos, principalmente na internet, essa ideia de que tudo precisa ser sobre a gente. E que se não é, a culpa da história não é nossa. E isso é altamente tendencioso e altamente problemático, amores. Mas isso também me chama atenção porque é também um dos aspectos do racismo. Tudo precisa ser sobre a gente porque a gente, quando pensamos em coletivo, são pessoas brancas. Então tudo precisa ser sobre eles e quando não é tão bom assim. E aí isso me lembra quem? Ela, a querida do New York Times, a mulher mais falada nos últimos anos, Sheila Carvalho, não, Sally Rooney. A Sally Rooney, ela é muito conhecida por Pessoas Normais, por Belo Mundo Onde Você Está, por Conversa Entre Amigos e ela acaba de lançar Intermédios. A Sally Rooney é uma mulher branca, como a gente pode bem observar. E o que me chama a atenção é que as histórias dela causam identificação imediata com pessoas assim que são jovens e que estão vivendo determinados períodos da sua transição ali entre as pessoas estão começando a se entender como adultos. É um momento que tudo começa a dar errado, entendeu? Só que comigo eu tive uma experiência um pouco diferente. Eu li Pessoas Normais assim que foi lançado. Eu lembro que na época eu trabalhava em livraria e eu queria ler porque eu vi que tava fazendo sucesso lá fora. E não li mais nada dela, absolutamente nada dela. Não teci críticas a respeito da obra, mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa mais branca. E conforme eu fui amadurecendo, o meu repertório de leitura mesmo, eu fui entendendo que talvez não era uma história pra mim. Porque a Sally Rooney fala sobre esse período que as pessoas estão se entendendo como pessoas adultas, né? Elas estão se formando adultos, e ela segue uma linearidade, assim, das coisas que me deixa um pouco cansada. Mas isso quer dizer que a escrita dela é ruim? De forma alguma. Quer dizer que isso não é uma história que eu vou me identificar. Mas isso me faz pensar sobre algumas coisas. A Sally Rooney é como se ela vivesse uma maré, uma coisa que é muito mais longa e muito mais duradoura. Enquanto a T. Williams e outras autoras negras vivem ondas. Elas sobem ali no pico por um período muito datado e depois elas são simplesmente esquecidas, silenciadas, apagadas. Essa coisa toda que a gente já tá acostumada, né, na colonização. Coisa pouca, menina. E aí, o que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que a escrita da Sally Rooney é ruim, que o fato de você preferir ela quer dizer que você é uma pessoa péssima, racista, pipipipopó? Não. Isso quer dizer que a roda tá girando e as coisas estão acontecendo como elas devem acontecer. Porque, como eu disse, nem tudo é sobre a gente. E quando não é muito bom. Eu sinto que as pessoas falam de forma muito datada sobre livros de pessoas pretas. E para que eles possam acontecer num hype semelhante a esse aqui, a história precisa ser racializada. Eu quero que você faça um exercício muito simples. Pense em um grande livro de uma pessoa não branca que você leu. Provavelmente, ele é uma história extremamente racializada. Posso citar Toni Morrison, Bushie Mecheta, Chinua Achebe, quem mais que eu tenho aqui na minha prateleira? Octavia Butler, James Baldwin, Maryse Condé.
Como é que eu esqueci da Maria Scondé? Todas essas pessoas que eu cito sempre são pensadas a partir de uma perspectiva racializada, ou seja, são pessoas que escrevem sobre questões raciais nas suas obras. E é por isso que elas fazem tão sucesso. Só que, se a gente vai fazer esse exercício de citar outras boas histórias, essas pessoas não brancas não são citadas, porque eu preciso introduzir um marcador racial para você lembrar de citá-las, né? Eu preciso falar, me fale de uma pessoa não branca que escreveu um livro ótimo. Aí você cita, né, todo um leque. Se eu falar, me fale um livro ótimo, muito dificilmente você vai pensar nessas pessoas logo de cara. E se você pensar, você vai pensar a partir de uma literatura racializada, porque essas pessoas precisam produzir uma literatura engajada. E aí eu sinto que a Tia Williams, ela não fez todo esse sucesso que, sei lá, a querida da Colleen Hoover escrevendo As Atrocidades faria, porque aqui é literalmente um romance entre pessoas pretas que estão simplesmente vivendo as suas vidas. Quem diria? Aqui a gente tem esse casal, que não é um casal, né, que eles se separam várias vezes e se desencontram várias vezes, mas são pessoas pretas vivendo a sua vida da forma como nós devemos viver. E essas pessoas têm atravessamentos que são muito interessantes, que me causaram imediata identificação. E este é o grande problema, eles me causaram identificação. E isso diz muito sobre identidade. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre identidade, a gente sempre precisa partir da perspectiva do outro. Essas ideias são sempre pensadas a partir do outro. A construção de raça, ela é pensada a partir do outro. Eu sou uma pessoa preta porque eu não faço parte de um grupo hegemônico que detém determinados poderes e que estabeleceu essa hierarquia de raça. Eu sou uma mulher porque eu faço parte deste grupo de pessoas que são historicamente minorizados e essa história toda. Então a ideia de identidade é sempre construída a partir da perspectiva do outro. A ideia de raça, ela é construída a partir da perspectiva do outro. E o outro é a pessoa que faz parte desse grupo coletivamente hegemônico e que, né, toma conta de tudo. E aí, se eu estou falando que eu me identifiquei com essa história, a gente precisa fazer uma leitura racializada. Eu sou uma pessoa preta que me identifiquei com uma história preta. O fato de talvez você não ter gostado desta história preta quer dizer que talvez você seja uma pessoa branca. Mas isso quer dizer automaticamente que você é uma pessoa racista? Não. Isso quer dizer que o papel da colonização está andando conforme ele deveria andar. As coisas estão acontecendo conforme elas deveriam acontecer. Então, há um jogo social onde Tia Williams faz sucesso, mas ela precisa ser uma autora muito datada e racializada, porque se ela faz só um romance básico entre um moreno negro misterioso e uma moça que vive com dor de cabeça, a coisa toda hypa por um tempo específico. E se ela faz um romance sobre racismo, aí as coisas andam bem. Por outro lado, a Sally Rooney pode escrever sobre jovens na sua crise entre adolescência e, né, esse período adulto, e é tudo esplendoroso. Mais uma vez, estou dizendo que Sally Rooney é ruim? De maneira alguma, até porque eu só li um livro dela, não posso falar muita coisa. Mas existem alguns aspectos que me chamam muito a atenção. Eu comecei a olhar com olhos mais atentos para Sally Rooney quando eu comecei a acompanhar a newsletter da Babi, porque ela escreve A Queria Ser Grande Mas Desistir, e ela faz mestrado pesquisando pessoas normais, ela estuda jovens e a economia da Irlanda em determinado período. Isto é interessantérrimo. Eu leria Sally Rooney unicamente porque Babi está falando que é bom. Unicamente. Mas existem algumas coisas que me chamam muito a atenção. A grande febre que a Sally Rooney se tornou diz muito sobre como as coisas estão andando e como a gente não avançou tanto que a gente imagina que tem avançado. Porque as pessoas pretas que fazem sucesso hoje em dia são pessoas que fazem literaturas totalmente racializadas. É como se o mercado continuasse se alimentando do sofrimento de pessoas pretas a partir de uma perspectiva da literatura canônica. Quer dizer que os novos clássicos vão falar das mesmas coisas de antes? Menina, talvez sim. Sabe por quê? Porque a gente continua alimentando esse retrocesso numa ideia de que livros sobre pessoas pretas são quase sempre sobre sofrimento e quando eles não são, eles não tocam em assuntos que nos chamam a atenção. E aí, o que isso tem a ver? Que nem tudo é sobre a gente, mas às vezes é, e quando é, não é tão bom. Quer dizer que pessoas brancas não se sentem tão confortáveis quando são pessoas negras escrevendo de uma perspectiva que é não colonizada. Eu tenho a impressão que a Tia Williams, em 7 Dias em Junho, faz um romance básico. E a gente experimenta pela primeira vez o que é ser uma pessoa básica. E pra mim isso é sensacional. Se você é uma pessoa preta, você sabe exatamente o que eu tô falando. A gente não tem o direito de ser básico porque a gente precisa ser muito bom no que a gente faz. E aí a Tia Williams vem e transforma um romance que tinha tudo pra ser uma história altamente racializada em uma coisa básica. São duas
duas pessoas pretas vivendo uma história de amor. E aí, quando isso acontece, há esse jogo semiótico também e quase linguístico das pessoas que fazem parte desse grupo, que é historicamente ocupador de determinados espaços, não se sentirem confortáveis. Então eu sinto que é quase um consenso de pessoas brancas que não gostam inteiramente de 7 Dias em Junho. Quer dizer que o livro é esplendoroso e que as pessoas estão entendendo errado e que eu estou entendendo certo? Não. Quer dizer que eu sou apenas uma menina negra viciada em amar. Mas assim, não dá pra gente falar que não existem determinados pontos que são extremamente gritantes. Como eu falei, a questão da identidade, que é sempre vista pelo ponto de vista do outro. Então, se não há uma identificação minha, quer dizer que essa história é sobre o outro, e o outro nem sempre é bom aos meus olhos, não é mesmo? E no final das contas, quer dizer que a T. Williams é incrível, a Sally Rooney é horrível e tá todo mundo errado? Eu não sei. O que eu sei é que a gente tem duas pessoas que são igualmente incríveis, mas que por determinados marcadores sociais não fazem o mesmo sucesso. Quer dizer que as duas estão no mesmo balaio e escrevem o mesmo tipo de história? De forma alguma. Quer dizer que uma escreve algo que é mais comercial e algo que é visto mais como uma alta literatura, tal qual a sinopse de 7 Dias em Junho, não é mesmo? Mas eu acho que é inevitável a gente fazer essas comparações porque são diferenças muito gritantes, desde produção bibliográfica, venda, desde reimpressão, até o alcance que essas obras acabam tendo, né? Se você pesquisar por Intermédio, que acabou de sair, eu juro por Deus, se eu cheirar esse livro, ele ainda vai estar com cheiro de tinta fresca, você vai encontrar centenas de vídeos em português. Se você pesquisa por 7 Dias em Junho no YouTube, você não encontra tantos vídeos assim. E são aspectos gritantes também que falam sobre questões de racismo dentro do próprio mercado literário e dos produtores de conteúdo. Quer dizer que eu acho que todo mundo é racista? De forma alguma, até porque a gente já sabe que sim. Quer dizer, unicamente, que até quando a gente tá fazendo essas nossas escolhas, por mais desconstruídos que a gente seja, né, a gente ainda tá performando estereótipos que foram criados a partir da colonização, não é mesmo, menina? Todas as vezes que eu penso em romances e eu penso em livros que são mais vendidos, eu fico um pouco surpresa quando eu vejo histórias de pessoas não brancas que estão por ali. E quando eu vejo, parece que eu já vou de olhinho fechado fazendo unidunité pra saber se essa história vai falar sobre questões raciais a partir de uma ótica de sofrimento. Porque parece ser a única coisa que pessoas brancas estão dispostas a consumir sobre nós. Então, quando eu digo que nem tudo é sobre a gente, é pra gente talvez se desviar um pouquinho dessas vendas que a gente tem colocado, achando que todas as histórias precisam necessariamente representar um coletivo que está e esteve há muito tempo ocupando certos espaços. Nem tudo é sobre pessoas brancas. E quando não quer dizer que a gente está falando boas coisas. Por outro lado, nem tudo é sobre representatividade. A gente não precisa representar personagens negros a partir de uma ótica de sofrimento. E quando há certa representatividade, talvez ela fuja do estereótipo que vocês já estão tão acostumados. Quer dizer que eu vou sair daqui e vou ler pra sempre romances só entre pessoas pretas? Menina, não. Quer dizer que eu vou terminar esse vídeo e vou começar a ler intermédios pra ver se é bom mesmo, como as pessoas falam. Mas eu acho que é importante a gente datar essas coisas e a gente tecer esses comentários que são até meio militudos e meio chatos se a gente fica acostumado com isso. Mas é importante, porque se eu não racializo as histórias que eu leio, acaba que eu continuo sofrendo as mesmas violências lendo palavrinhas que eu deveria ficar feliz, entende? Então acho que eu já passei um pouco da fase de ficar lendo histórias que não me representam. Por outro lado, eu queria muito que histórias que me representam fizessem sucesso. E eu acho que 7 Dias em Junho foi o mais perto que chegou nos últimos anos, de fazer parte da lista de mais vendidos, de ocupar um hypezinho ali no TikTok, BookTok, NTalks, LinkedIn, sei lá onde. Mas por outro lado, parece que esse hype morreu um pouquinho. E todas as vezes que eu vi pessoas brancas falando sobre ele, é quase como se não falasse muito sobre questões raciais. Eu acho que é um pacto. Existe um pacto, assim, de pessoas brancas que elas combinam de não falar muito sobre essas questões ou de não falar abertamente sobre temas que são altamente violentos, porque há um grande perigo delas serem altamente racistas. Como se isso já não fosse uma conjectura mundial e o racismo não fizesse a roda girar o tempo todo e as pessoas não se aproveitassem de todas as estruturas que existem no mundo capitalista, não é mesmo? Então, assim, as pessoas precisam aprender a falar abertamente sobre determinadas coisas e pensar que o local de fala não é quem fala e de onde você fala. Então, tudo bem você falar sobre um romance entre duas pessoas pretas, porque, como eu disse, nem tudo é sobre você. E quando não é tão bom. Então é isso, um beijo, espero ver vocês muito em breve. Me siga nas redes sociais para saber o que tá acontecendo por lá.